Olá, amigos, aqui é Seiti Arata, com um enorme prazer de falar com alguém que dispensa qualquer apresentação no nosso mercado brasileiro. Gustavo Cerbasi vem fazendo um excelente trabalho e, Gustavo, em nome de todo o nosso grupo, né, do nosso Mastermind, do programa de coaching financeiro A Classe Alta, quero agradecer muito essa generosa colaboração sua em trazer uma mensagem final para nós. Obrigado, Arata. Olha, as palavras que você usou para mim, quero usar para você também. Fiquei impressionado com a qualidade do programa A Classe Alta, impressionado com a qualidade do seu material, toda a filosofia, toda a lógica. Tenho certeza que quem se inscreveu, logicamente no começo se questionando, será que vai valer a pena? As pessoas não estão arrependidas. Tá? Você está de parabéns com material entre os daqueles de mais alto nível que eu já vi no mercado. Muito obrigado. Espero que esse bate-papo nosso seja o primeiro passinho de uma série de colaborações que a gente pode desenvolver no futuro também. Com certeza. Então, a gente recebeu centenas de comentários, perguntas, as pessoas realmente ficaram muito felizes em poder ter essa interação com você. O primeiro ponto que eu notei em comum, todas as pessoas querem saber, bom, agora para 2012, quais são as melhores opções de investimento? E a gente sabe que, logicamente, a melhor solução vai depender do contexto, das características, das prioridades de cada pessoa. Mas como é que você costuma receber? Porque eu imagino que é uma pergunta que você recebe muito, né? Quais são os melhores investimentos para o ano que vem? Para o ano que vem, 2012, nós temos aí um cenário que ele é meio paradoxal, né? Porque tudo levava a crer que o Brasil teria uma condição excepcional de crescimento, já de uns 2 anos para cá, em função dos grandes eventos, em função do bom momento da economia, em função dessa atenção que o país desperta no exterior. Porém, Bolsa de Valores, por exemplo, não está refletindo essa expectativa. O mercado de imóveis já vinha se comportando muito bem. Há sinais de saturação, óbvio, como é típico do mercado de imóveis, essa saturação não é uniforme. Muitas regiões se desenvolvendo, algumas regiões apresentando até queda de preços. Então, o que eu vejo para 2012? Primeiro, nós temos um elemento que nos incomoda, um elemento que incomoda todo mundo que pensa em investir de forma mais arrojada, que é a renda fixa, muito generosa. Entrando já num processo de queda, desestimulando gradualmente o investidor, mas nós não podemos deixar de considerar que temos ainda a renda fixa dentre as mais altas do mundo, o rendimento real dos juros entre os mais altos do mundo. Então, eu consideraria ainda investimentos, parte dos meus investimentos em renda fixa, não pensando que vou ficar rico com isso, 4 ou 5% ao ano, não é uma rentabilidade excepcional em termos reais. Mas esse é o combustível que nos trará saltos de ganhos quando tivermos uma visão mais clara da oportunidade. Renda variável, 2012, no meu entender, vai ser um ano de trabalho, um ano de garimpar oportunidades, um ano de digerir relatórios de análise de ações, por exemplo, um ano de estudar o mercado de imóveis, para realmente perceber quais mercados estão se saturando, porque há uma certa evidência de que o preço do imóvel está saturando, quando a negociação é feita de investidor para investidor, quando as pessoas compram não para morar. Então, por exemplo, Brasília é uma cidade que se fala muito de uma valorização imobiliária impressionante, mas tem muito desse efeito. Quer dizer que uma bolha vai estourar? Não vejo possibilidade de estouro de bolha. Grande parte da valorização vem do enriquecimento das pessoas, mas saturação de preços sim deve acontecer em alguns mercados. Citei Brasília como exemplo, pode até ser que eu me engane e continue aumentando de valor do metro quadrado na região. Por isso eu recomendo ainda a cautela, até que se dissipe essa ideia de que vivemos uma turbulência, vivemos um sobe e desce. O ano de 2011 inteirinho foi assim, 2012 vai começar desse jeito. Quem estiver envolvido com o mercado vai ganhar muito dinheiro, né? O trader, o cara que opera, faz dinheiro na turbulência. Quem pensa em fazer um grande investimento, pensando a médio e longo prazo, pode se arrepender, porque esse investimento pode andar de lado por um bom tempo. Então, é um período de pesquisa. Tá? No momento da pesquisa, eu tenho que ter renda fixa, pelo menos metade do meu patrimônio, para justamente aproveitar a oportunidade quando ela estiver evidente após a minha pesquisa. Para aproveitar as oportunidades. Você falou de mercado imobiliário, eu tenho 2 perguntas, um comentário da Gláucia e um do Leonardo. Eu vou ler para você. A Gláucia diz: eu gostaria de saber se o aquecimento imobiliário que está acontecendo no Brasil pode virar uma bolha imobiliária e acontecer algo parecido com nos Estados Unidos. Por exemplo, se eu comprar hoje um apartamento de 100 metros quadrados na minha cidade, ele custa R$400 mil, e há 2 anos atrás ele custava 150. Então tem a possibilidade de, passando esse aquecimento, o preço do imóvel volte a cair como há 2 anos atrás? Compensa ou não
comprar hoje um imóvel? E antes de você responder, tem a do Leonardo, que é parecida. O que ele considera mais rentável para investimento em relação a imóveis? Se a compra na planta e posterior venda, ou aluguel do imóvel, ou se ele acha o investimento em fundos imobiliários uma melhor opção, já que não tem o problema burocrático da vacância, transtorno com reforma, imobiliária, inquilino, etc. Bom, vamos lá. Primeiro, focando na questão da Gláucia, né, que é a ideia da bolha. Eu não vejo condição de formação de bolha no Brasil. Por quê? Porque as pessoas estão enriquecendo, né? A bolha existe quando a economia já é rica, por exemplo, e os imóveis começam a se valorizar por alguma justificativa, como aconteceu nos Estados Unidos do final dos anos 90. A bolha, conceitualmente, é aquilo que estoura, né? Aquilo que cresce, 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 e de repente estourou e existe um prejuízo generalizado. Nós não temos bolha porque pessoas que compram imóveis para vender para aqueles que querem morar, esses que querem morar lá na frente deixam de gostar desse imóvel para procurar um outro de maior valor, são reflexos de crescimento da economia. A economia brasileira cresceu nos últimos anos, deve continuar crescendo. Então os imóveis devem acompanhar esse fenômeno. O que a Gláucia tem que atentar é para o desequilíbrio, né, nos preços que acontecem. Porque o preço do metro quadrado no Brasil, em média, ainda Brasília, Vitória, Fortaleza, talvez, preços já passando da casa dos 8 mil reais o metro quadrado, 7 mil reais o metro quadrado, já estão bem acima da média nacional. E, normalmente, há bairros adjacentes a esses bairros que valorizaram muito, que por não terem ainda um alargamento de avenida, por não ter um shopping center, uma estação de trem de metrô, por ter terrenos baldios, talvez um ambiente até não muito bonito, o preço do metro quadrado seja bem inferior. É natural que pessoas que vivem num bairro de médio alto padrão comecem a irradiar essa riqueza. Aos poucos ela vai se expandindo, vão surgindo negócios periféricos que vão proporcionando valorização nos bairros vizinhos. Então, isso é investir em imóveis, é entender para onde que os empreendimentos estão crescendo. É muito típico um fenômeno, por exemplo, vamos falar de um empreendimento conhecido, os alphavilles, né, é uma grife hoje no mercado imobiliário, normalmente nasce fora da cidade. É evidente que quando surge um bairro de alto padrão fora da cidade, aquele corredor que existe entre esse bairro e o centro, todinho tende a se valorizar, porque naquele caminho passam famílias de alto padrão, carros de luxo, que valorizam a segurança, valorizam um comércio de conveniência. Então, investir nesse tipo de eixo, por exemplo, traz um potencial independentemente de fenômenos de crise e bolha. Já a pergunta do Leonardo, né, que comentou sobre a melhor forma de investir em imóveis, seria comprar para revender, investir via fundos imobiliários. Vamos entender, Leonardo, que existe um mecanismo certo de ganho nesse processo de comprar na planta e vender nas chaves. Tá? Por quê? Porque não é valorização real. O que acontece é que uma construtora, uma incorporadora, quando vende a você um imóvel que não existe, obviamente ela tem que cobrar um preço menor do que ela imagina, que os estudos dela prevêem que custará no momento da entrega das chaves. Então, existe especialista estudando esse mercado, hoje trabalhando num deságio para convencer potenciais investidores a comprar. Se houver saturação de preços, se houver um esgotamento dos preços dos imóveis, pode ser que esses 20%, 30% que são a média do mercado deixem de acontecer, mas no mínimo 15%, 20% de valorização pode vir a acontecer numa compra na planta para vender nas chaves. Isso é um bom negócio? Pode não ser, por exemplo, se a obra demorar muito a acontecer, mas existem pessoas que, por ter experiência no mercado, por negociação, por relacionamento, conseguem adquirir um imóvel sem pôr muito dinheiro. Digamos que eu consigo comprar um imóvel de R$500 mil, garantindo que nos primeiros 12 meses eu pague 100 mil apenas. Né? Dou uma entrada de 50 mil, mais alguns reais, e digamos que esse imóvel de médio padrão se valorize de R$500 mil para R$600 mil nesse período. Quem pagou apenas 100 mil de uma dívida de 500, está devendo 400, e encontra um vendedor que topa pagar 600, esse vendedor vai assumir a dívida de 400 e dar diferença. Então, percebe que quanto menos dinheiro eu colocar nesse imóvel, colocar 100 mil para receber 200 é 100% de valorização. Tá? Isso é uma forma de venda alavancada, essa é uma forma de se ganhar dinheiro de maneira consistente nos imóveis. Com risco, porque se não houver valorização da tabela ou até se houver desvalorização, eu perco parte do que eu paguei. Tá? Mas seria a forma de agilizar ganhos. Construir para vender também dá dinheiro. Fundos imobiliários é aquela relação do custo-benefício. Eu vou ter um ganho certo, menos vacância, obviamente colocando um teto na minha remuneração, o que acaba sendo mais um produto de conveniência para quem não quer ter o trabalho de ir ao mercado
do que um produto de valorização fantástica que provavelmente não deve acontecer. A gente tem na parte de consórcios, o Nando Zappellini falando, vejo muitas pessoas pagando consórcio para revender a carta de crédito ou veículo mesmo, ganhando lucro em cima. Além disso, no final do grupo ele recebe de volta o fundo comum de reserva. Parece um bom investimento ou uma boa alternativa de investimento. Você quer comentar algo? Vamos comentar. Nando, sim, esse é um mecanismo que muita gente tem explorado. Eu recomendo apenas que se coloque bem as contas na ponta do lápis. Por quê? A partir do momento que você adquiriu um consórcio, você assumiu o compromisso de pagar uma taxa de administração. Então, você já sai numa desvantagem que pode ser de 20%, 25%, por exemplo. Tá? Então, por mais que tenha ganho, o ganho vai ter que deduzir esses 20%, 25% que você perdeu no momento que assumiu esse custo a ser diluído nas várias prestações. Fazendo as contas direitinho, com consciência do que está comprando, numa empresa de consórcio idônea, com experiência, você vai fazer um ótimo negócio. Tá? E enquanto os juros estiverem altos, o consórcio certamente é um produto excelente. Quanto mais caírem os juros da economia, mais aquela vantagem que a taxa de administração, comparativamente ao custo dos juros, proporciona, tenderá a desaparecer. Então, muito cuidado ao assumir consórcios de prazo muito longo. Na parte de título, a gente tem um comentário aqui do Márcio dizendo, para o investidor construtor que quer utilizar uma fatia do seu dinheiro para compra de títulos da dívida pública e olhando o horizonte de mudanças da economia brasileira, investimento inicial de 5 anos, mas com uma perspectiva de pelo menos 15 anos, qual será o título mais adequado para escolher? Bom, existe uma flexibilidade muito grande nesse prazo, né, Márcio? Entre 5 e 15 anos, pode ser que você não precise do dinheiro em 5 anos, de repente a condição de comprar um título mais vantajoso não seja a mesma que nós temos hoje. Tá? Existe uma perspectiva de queda nos juros do Rio, pode ser que as pessoas estejam bem desanimadas a comprar títulos públicos daqui a 5 anos. Pode ser que o contrário aconteça, mas estamos jogando com possibilidades. Então, a forma mais conservadora de investir em títulos públicos num cenário que não é de longuíssimo prazo é acompanhar o CDI. Então, preferir títulos que acompanhem a taxa Selic, nesse caso, com vencimento não muito longo, né, aliás, com vencimento intermediário entre esses 5 e 15 anos, seria a solução adequada. Nessa conta, eu compraria um título de 8, 10 anos, capitalizando pelo menos metade desse prazo em termos de juros conhecidos, né, uma taxa que tende a ser decrescente. Quem especula um pouco mais com títulos, preferindo os pré-fixados, garantindo, por exemplo, por 8 anos uma taxa que está boa hoje, de repente, qualquer turbulência na economia pode fazer os juros dispararem, os pré-fixados perdem preço, e se o pré-fixado perder preço quando você precisar vender, você sai no prejuízo. Tá? Então, é um mercado para quem conhece um pouco mais. Eu preferiria os pré-fixados, títulos para lastrear pela inflação, como as NTNs, para prazos mais longos, pensando mais em previdência, não para um caminho intermediário como esse. Fernando pergunta, o Gustavo explica estratégias inteligentes com ações, deve ter uma referência a diferentes livros seus. Acredito que esse ponto seria muito importante, então aqui vai. Quais são os papéis que podemos confiar no longo prazo? Será que ele pode indicar uma lista de 10 empresas em ramos diferentes para a gente comprar ações? Teve outras variações dessa pergunta, mas basicamente as pessoas querem algo já mastigado, que passou pelo selo Gustavo Cerbasi de qualidade. Onde colocar dinheiro, né? Bom, vamos lá. Eu tenho alguns impedimentos, tá? O primeiro é legal, eu não sou agente, eu não sou certificado para fazer esse tipo de análise. Sei que eu sou analista de empresas informalmente, faço para mim. Mas tem um outro aspecto que me impede de fazer esse tipo de orientação, que é o fato de hoje eu estar aqui para dar uma orientação e você não saber como chegar a mim no momento de questionar uma venda, tá? No momento que você abre uma conta numa corretora, por exemplo, se a corretora tem 2, 3 analistas, eu prefiro que você siga só um analista que tem uma linha de raciocínio consistente, provavelmente ele acerta em 70%, 80% dos casos, do que ficar pingando de um analista para o outro. Só para não dizer que eu estou me evadindo da resposta, eu vou fazer 2 reflexões importantes. Primeiro, nesse contexto de dúvidas internacionais, toda empresa que se privilegia do crescimento da economia brasileira tende a ter vantagem em relação às empresas excessivamente expostas internacionalmente. Tá? Tanto em termos de venda quanto em termos de cotação cambial. Então, uma empresa que negocia aço, gás, petróleo, são elementos que são precificados internacionalmente, tende a ter mais turbulência do que uma empresa que negocia em reais produtos consumidos por brasileiros. Tem um outro aspecto importante que eu acho que vale a pena levar em consideração, que cada pessoa
está numa situação diferente de vida, alguns mais próximos da aposentadoria, alguns mais jovens. Os mais jovens, não é por contar com mais tempo, mas talvez por ter mais flexibilidade nas suas escolhas, talvez até por ter mais acesso à informação rápida, com tecnologia, deveria talvez dar um pouco mais de atenção a empresas mais jovens, empresas com potencial de crescimento, talvez um giro um pouco maior na carteira, focando papéis com maior potencial de upside, com potencial de valorização. Pessoas mais próximas da aposentadoria não deveriam ter tanta sede de rentabilizar rapidamente sua carteira e preferir empresas que pagam bons dividendos. E com frequência saem nos jornais empresas que são as melhores pagadoras de dividendos, normalmente concessionárias de energia, de rodovia, empresas que não têm por que reinvestir muito o seu capital, principalmente energia, telefonia, desculpa, falei rodovia, mas telefonia vem antes de rodovia, e empresas que chegaram a um certo porte, saturaram o mercado e distribuem muito lucro. Tá? Então, eu pessoalmente gosto muito de empresas pagadoras de dividendos. O dividend yield, né, que é a margem que essas empresas pagam em relação ao preço do papel, não parece ser muito atrativo, né, porque normalmente nós estamos falando de 4, 5, 7% ao ano, parece que a renda fixa oferece isso, mas como investidor responsável, eu estou sempre de olho nas crises, sempre de olho nos momentos em que o papel despenca. E nesses momentos nós temos grandes oportunidades de comprar as empresas que pagam dividendos, porque mesmo prejudicado por uma crise, tende a manter um comportamento de certa forma previsível. Por isso, eu, não leve a mal como eu vou falar, mas eu torço pelas crises, eu espero as crises, não que eu torça pela desgraça de ninguém, mas a crise nada mais é do que uma correção de exageros. Então, aquilo que assusta muita gente, para mim, é visto como algo cíclico que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, por isso eu vou sempre acumulando renda fixa para concentrar minhas compras de renda variável nesses momentos. Aliás, eu queria... Tem dois comentários relacionados. Um é sobre a renda fixa. Deixa eu fazer essa primeiro, mas logo depois eu queria te perguntar um ponto também que veio muito geral, que é como lidar com uma crise econômica, uma crise financeira. Mas antes disso, tem a pergunta do Marcelo Leite sobre a ótica de um poupador disciplinado entre a previdência privada e um fundo de renda fixa. Por que eu vou optar pela primeira, pela previdência privada, sendo que o segundo me dá um rendimento semelhante com a vantagem da liquidez, né, que é o que você mencionou que tem essa vantagem? Olha, Marcelo, a Previdência tem duas vantagens, tá? Talvez, normalmente quando a gente compara desempenho a curto, médio prazo, a gente está esquecendo o possível benefício fiscal que vem pela frente. Tá? O benefício fiscal independe do modelo de previdência que você escolhe. Tem a tributação progressiva, né, em que o resgate vai se enquadrar como renda, e você vai pagar alguma coisa entre 0 e 27,5% da sua renda lá na aposentadoria. Isso é a tributação regressiva, que tem ali o piso de 10% de tributação, parece muito vantajoso, mas depende muito da sua necessidade pessoal. Quem sabe, quem tem uma noção do que espera do seu futuro, resgatar todo o dinheiro de uma vez, ou de repente viver de renda, vai ter na Previdência um modelo mais planejado, com possibilidade de tributação menor do que o fundo de renda fixa. Além disso, tem uma outra vantagem na Previdência, que se você contratar um VGBL, ele funciona como seguro. Se acontece uma fatalidade com você, uma invalidez, normalmente, principalmente no caso de morte, todo o seu patrimônio entraria em inventário. Sua família teria que pagar um advogado, esperar todo o processo de inventário. Quanto mais complexa a carteira de investimento, mais tende a demorar. Enquanto que se o dinheiro estiver em VGBL, ele é automaticamente disponibilizado aos dependentes listados no plano. Então, essa é uma grande vantagem. Eu entendo a Previdência não como um investimento. Eu entendo como uma estratégia para pessoas que não conseguem dedicar aquele tempo necessário para montar uma estratégia pessoal envolvendo seguro de vida, pesquisa de investimentos, atualização de conhecimento para filtrar as mudanças que acontecem no mercado. Isso tudo é possível, qualquer pessoa pode ter, mas exige tempo. Então, se você é um profissional ocupado, talvez a Previdência te atenda melhor. Talvez até nem batendo a rentabilidade do fundo de renda fixa, mas te dando a certeza de que você vai chegar a um objetivo que talvez, no eventual negligência na condução da sua carteira, talvez ao esquecer de tomar algumas providências, você acabe perdendo aquela vantagem toda que o pequeno diferencial que a renda fixa, que um fundo de renda fixa traz para você, teria em relação à Previdência. Tá? Então, considere a Previdência como algo estratégico, que, na minha opinião, atende a algo entre 85% e 90% dos brasileiros. Não todo o seu investimento deva estar lá, mas pelo menos 85% dos brasileiros deveriam ter um plano de previdência para dar segurança à família, caso não tenham seguro de vida e outros investimentos. Excelente. Tem uma questão do Marcelo Leite, antes da gente falar um pouco de crise econômica, ele fala, praticamente todos os exemplos de textos
supõe investimento que rende 1% ao mês. Essa opção existe fora do mercado de ações? Onde está? Cadê o tal do 1%? 1% ao mês não existe, Marcelo, não tem nenhum produto que te garanta, tá? E se alguém garantir, esse alguém está praticando algo talvez não lícito ou informal, tá? A única garantia que você tem é a renda fixa no mercado. Tudo que você vai ganhar acima disso parte de sua estratégia. Meus exemplos, em geral, levam em consideração 1% ao mês e mais, ainda falo de 1% ao mês líquidos, então estamos falando de algo em torno de 17, 18% ao ano brutos. Não quero iludir ninguém, tá, Marcelo? Não existe produto que garanta isso, e quanto mais envolvimento você tiver, quanto mais interesse, conexões de relacionamentos, pessoas, informações que tiver no mercado, mais oportunidades você vai encontrar. O que acontece tipicamente numa carteira de investimentos de médio e longo prazo é que na maior parte do tempo você não vai encontrar essa rentabilidade. Como eu falei, a melhor forma de você aproveitar bem suas oportunidades é concentrar parte, ou talvez a maior parte do seu investimento, em renda fixa. Mas digamos que você tenha 1, 2, 3, 4 anos ganhando 7, 8, 9% ao ano. E aí vem a tal da crise cíclica, que se você teve a disciplina, a perseverança de acompanhar as informações com lucidez, né, tendo um pouco dos seus investimentos em renda variável, tem que ter sempre, tá, para ter aquele efeito do incômodo, do pouco que você perde que o leva a buscar informações, a realmente se mobilizar, ir atrás de referências, outras pessoas, outras orientações. Você vai perceber a oportunidade um pouco antes da média do mercado. Consequentemente, tendo renda fixa, aproveitando essa oportunidade, comprando algo barato, talvez você faça 30%, 40%, 50% em um ano. E na média, isso ajuda você a se aproximar dos 15% a 18% ao ano brutos, que eu recomendo como algo normal, algo natural. Tá? Na estratégia de rebalanceamento de carteira de ações, em que você concentra compras de renda variável nas crises, não é muito difícil chegar nesse resultado. Tá? As pessoas, de certa forma, se incomodam quando eu falo que algo não é difícil, mas existem várias teses e dissertações acadêmicas comprovando que o rebalanceamento de carteira de ações, que nada mais é como funcionam as carteiras dos planos de previdência, batem consistentemente, com consistência estatística razoável, o desempenho da renda fixa. Por quê? Porque há um movimento de concentração de compras nos momentos de crise, mesmo que não sejam os momentos mais propícios. Eu não preciso esperar o auge da crise, eu nunca sei quando vai ser, mas sempre que eu concentro minhas compras enquanto o preço está caindo, eu vou ter um potencial maior que alta. Por isso, eu acho razoável falar de 1% ao mês. Podemos falar um pouco como lidar com a crise financeira, Gustavo? Que comentários gerais você pode passar para nós? Bom, crises financeiras. Primeiro, eu não gosto da palavra crise porque ela gera uma certa reação, principalmente dos conservadores, uma reação negativa, né, de turbulência, de nervosismo, de chateação. Vamos entender que existe todo um aspecto psicológico para moldar essa crise. O que acontece é que existe um crescimento esperado nos diferentes negócios, não só ações, mas imóveis, por exemplo, a oscilação típica do preço dos grãos, soja, milho, café. E o que acontece é que existem pessoas mais informadas e pessoas menos informadas, pessoas mais envolvidas e menos envolvidas com o mercado. Quando qualquer um desses mercados começa a florescer e trazer bom desempenho, não importa, repito, se é ações, se é imóveis, etc., há aqueles menos informados que vêm de carona. E aí gera o tal do efeito manada, criando um crescimento artificial no preço desses ativos. Por exemplo, tem muita gente hoje que tem a ilusão que vai comprar uma carteira de ações de grandes empresas, os melhores bancos, as melhores empresas do mercado, as mais conhecidas, esperando ganhos modestos de 20% ao ano. Se esperasse 15% seria demais, se esperasse 10% seria demais, porque uma empresa não cresce 10% ao ano. Uma empresa desse porte não consegue crescer tudo isso. Então, existe um histórico, né, que ilude as pessoas achando que isso é possível. Consequentemente, as pessoas correm atrás de um resultado que é fictício. Quando começa a se alardear o bom momento da economia, né, os X mil novos milionários do país, né, os cases de pessoas que ficaram ricas na bolsa, ainda existe um efeito residual de mais ingênuos que entram no mercado, e aí esse excesso de divulgação do bom resultado faz com que aqueles mais envolvidos se lembrem dos lucros que tiveram e comecem a realizar lucros. Consequentemente, aqueles menos envolvidos vão se assustar, vai gerar um efeito manada contrário, e vão chamar de crise um cenário em que as pessoas começam a realizar lucros em momento indevido. Por que isso fica mais evidente na Bolsa do que em outros imóveis, do que em outros mercados como imóveis? Na Bolsa nós temos um excesso de informação. Tá? Todo segundo, você entrou na internet e você digita ali bmfbovespa.com.br, você tem o momento da Bolsa, o momento do humor do mercado. Nos imóveis nós não temos isso.
né? Se você compra uma casa por 100 mil reais, acontece um acidente, um caminhão invade seu muro, ou de repente um criminoso é morto na rua, ou de repente uma inundação invade sua casa, vai acontecer que você não vai vender essa casa. Você sabe que ela tem um valor, mas esse valor só vai ser percebido num dia de sol, de repente na próxima temporada, depois reformar, pintar, quando esquecerem aquele momento. E nas ações existe esse efeito também, existe uma influência dos preços que vem do desempenho do negócio e uma influência que vem do humor do mercado. Crise é o momento em que eu tenho que parar de olhar o mercado, parar de acompanhar a bolsa de perto, a não ser que eu seja uma pessoa ativa nesse mercado, a não ser que eu esteja operando realmente, mas se eu não sou, eu trabalho, tenho outras responsabilidades, tenho uma rotina um pouco distante do investimento, eu vou tentar evitar olhar para o mercado e vou começar a olhar para as empresas, entrar na área de relacionamento com investidores que essas empresas têm, começar a questionar quais são as perspectivas de crescimento dessa empresa, qual é o impacto que esse crescimento pode ter no lucro. Na crise de 2008 ficou muito claro que uma das empresas mais impactadas do Brasil com a crise de 2008 seria a Vale, exportando para a China, para os Estados Unidos, e mesmo no auge da crise, o diretor de relações com investidores da Vale dizia que haveria um impacto da ordem de 20%, 25% no lucro da empresa no pior cenário. Impacto no lucro da empresa, uma empresa que continuaria lucrativa, com um número gigante de rentabilidade, e aquilo não justificaria o preço cair pela metade do valor original. Então, nitidamente, estava evidente um pouquinho daquele excesso de informações, do humor do mercado, e focar minha atenção para, em essência, a chamada análise fundamentalista. Onde está barato, onde estão enriquecendo, para onde o dinheiro está migrando. Na própria crise de 2008, era evidente, por exemplo, que o Nordeste brasileiro não seria afetado pela crise, com recorde de renda, com recorde de empregos formais, com todo um programa Bolsa Família ali criando estabilidade econômica naquela região, né, e o consumo em nível crescente. Né? Houve crise? Houve. Empresas que encolheram sua atividade por simples desconfiança de que algo que não sabia o que era pudesse acontecer. Então, o distanciamento do humor do mercado é importante nesse momento de crise para que eu tome decisões bem embasadas e inteligentes. Um dos seus livros mais conhecidos, eu não sei se foi o que mais vendeu, que é o dos casais inteligentes enriquecendo juntos, tem um comentário da Fabi que fala o seguinte: eu e meu namorado queremos juntar dinheiro para morar juntos e casar, mas não temos ainda certeza qual é o melhor caminho. Poupanças, investimento, como colocar objetivos, quais priorizar. E o Lúcio, especificamente, o Lúcio Guro, ele diz: como planejar finanças pessoais no período de solteiro para casado? Também é uma situação parecida com a da Fabi, né? Porque ele diz o seguinte: como é que a gente vai juntar os trapos? São muitas dicas financeiras quando o casal já está junto ou quando a pessoa está sozinha, mas esse período de transição não há muitas noções. Então eu senti que eles também precisam de alguns comentários breves nessa situação. Legal. Essa é a fase, talvez, das mais importantes para caracterizar a saúde financeira ou a falta dela na vida do casal nos próximos anos. Tá? O que acontece, Seiti, é que o jovem sabe muito bem o que é qualidade de consumo. O jovem sabe priorizar seu dinheiro para aquilo que é importante para ele. Não é difícil entre os jovens você ver aquele que faz o sacrifício de andar 5, 6 quilômetros a pé para não pagar o ônibus porque quer garantir os 30, 40 reais da balada no fim de semana. Porque a balada é muito mais importante para ele. O que acontece nesse processo de transição da vida de solteiro para o casamento é que nós temos que prestar contas com a sociedade. Isso é sociedade latina, isso é sociedade brasileira. Então, o que é importante para o casamento, na verdade, não é algo que é importante para o casal. Né? O quem casa quer casa é algo que vem dos pais. Né? Pense nas mulheres, né, que não querem chegar para os pais, né, e ouvir alguma coisa do tipo: tá vendo, estava bem com a gente, foi casar com esse aí, olha no que deu. Então, nós temos que provar aos pais que estamos casando com solidez. Então, a preocupação passa a ser em garantir uma casa. Plano de saúde é importante, plano de previdência é importante, manter o carro é importante, continuar na moda é importante. Provar à sociedade que casamos com responsabilidade. As melhores intenções estão por trás disso, só que existe uma perda muito grande por trás desse processo, que é o casal não perceber que o que os uniu foram hábitos de consumo apaixonantes. É um convidar o outro, né, que também gosta de jantar fora, a conhecer uma gastronomia diferente. É um convidar o outro, que também gosta de viajar, a conhecer um ambiente diferente. É um se cuidar para o outro, é um fazer surpresa para o outro. Então, um dos aspectos mais importantes nessa fase de transição é se garantir uma verba para o namoro. E as pessoas não devem confundir namoro com o dinheiro para ir ao motel, né? Não, namoro é aquela verba para sair da rotina, é aquela verba para se cuidar, para cuidar do relacionamento, para continuamente dar aquele polimento no romance. Qual que é a consequência disso?
A consequência é que o dinheiro que esse casal acreditava que tinha para estruturar um certo padrão de vida ficou menor. Afinal, tem que haver uma verba para esse bem-estar. Consequentemente, qual que deveria ser a grande filosofia do casamento? Deveria ser o casal casar, obviamente no momento se casa cedo, então cedo nós temos pouco dinheiro, então casar com uma estrutura de vida um pouco mais simples, um dormitório, uma kitnet, um loft, né? Se preocupar com a casa própria um pouquinho mais para frente, quando eu puder estruturar uma casa de tamanho definitivo daqui a 4, 5, talvez 7 anos, né? Mas nesse momento eu preferi uma vida um pouco mais enxuta, talvez o aluguel seja uma solução, próximo ao trabalho, para dispensar a compra de um dos automóveis, mas não só para fazer riqueza, não só para acumular, mas para manter um presente rico, um presente em que os dois seres humanos que se uniram mantêm-se íntegros, dignos, cultivando aqueles elementos de bem-estar que os motivaram a casar. Se isso for feito, de novo, não quero iludir ninguém, né? Comprar uma casa mais barata, alugar uma casa mais barata, ter um carro mais barato, significa menos conforto. Menos conforto deixa de ser um problema quando o casal pode, por exemplo, sair de casa no final de semana para curtir um circuito cultural, um cinema, uma pequena viagem, quando há verba para sair da rotina. Então, não há desequilíbrio nesse mais barato, porque esse casal continua curtindo a vida do jeito que curtia antes do casamento. Se isso acontecer, eu acho difícil o casamento se deteriorar por questões financeiras, porque o casal está privilegiando o relacionamento e não a prestação de contas com a sociedade, que é algo típico da vida latina. Óbvio que esse casal vai ter que argumentar um pouquinho mais com a família, talvez explicar seus planos mais detalhadamente, porque aí sim vai estar a consistência do casamento e não na aquisição de uma dívida, por exemplo, uma moradia por 20 anos. Sabe que eu tô agora eu estou gravando esse vídeo na Itália, eu estou em Florença, e a minha namorada é da Estônia, a gente mora na Estônia, e ali é um país nórdico e tem uma cultura completamente diferente. E quando a gente analisa, né, com um olhar assim, exterior, o conceito da família italiana e que muitos conceitos, né, latinos também estão presentes no Brasil, o casal o filho que mora com os pais até a data do casamento, o pessoal da cultura mais nórdica olha e fala, pô, que absurdo, você tem 30 e poucos anos, mora com os pais ainda, né? E eu vejo isso nas suas palestras, você teve uma experiência, não sei se foi no Canadá, né, Gustavo? E eu acho bacana quando você comenta do estilo de vida do americano, quando ele sai da casa do conforto dos pais e fala, bom, agora eu vou dormir no dormitório da faculdade, uma vida completamente diferente. E é uma cultura que a gente não tem no Brasil, né? Então, acho que tem muito a ver com esse comentário que você fez agora. A gente vive essa história de você querer mostrar para a sociedade coisas que não necessariamente a gente está preparado financeiramente. Exato. Até porque, Seiti, eu vejo os casais jovens praticamente condenando sua carreira, uma das decisões mais importantes, que é a compra da casa própria. Porque olha o efeito que surge dessa compra. Um casal, na melhor das intenções, escolhe uma casa que vai pagar durante 20 anos, ou 30, assim, por um plano, como Minha Casa Minha Vida. Nesse período, esse casal já meio que limitou suas escolhas geograficamente, porque decidiram morar num certo bairro, são jovens, oportunidades de trabalho podem vir de qualquer lugar da cidade, do país, do mundo, né, e de repente trabalhar longe de casa é um inconveniente. Ir morar perto de onde esse trabalho existe significa fechar uma casa que talvez não está quitada, pagar 2 moradias, vender com prejuízo dos juros, já tem esse problema. Tem um outro inconveniente, que é, na juventude, nós teremos diferentes níveis de risco na nossa carreira. Podem vir propostas mais ousadas, que podem, de repente, proporcionar um grande aumento na minha renda, só que o medo de estar conduzindo uma dívida me blinda contra essas propostas. Eu prefiro aquilo que é certo, aquilo que é seguro, que provavelmente vai limitar meu crescimento. Então, olha quanta coisa estamos condenando, né, a partir do momento de uma escolha aparentemente bem pensada, sensata, né, muito bem intencionada, que é a compra da casa própria. Eu prefiro o aluguel, eu prefiro estrutura enxuta, eu prefiro a conveniência de morar perto do trabalho, mesmo que seja uma região comercial, não tão agradável quanto seria morar no bairro dos meus pais, mas com aquela certeza de que, aos pouquinhos, eu vou mudando, minha renda vai crescendo, geograficamente eu vou me mantendo livre, até chegar um momento na minha vida em que as propostas de aumento de salário não me seduzem tanto quanto manter o happy hour da quinta-feira, a rotina que eu tenho, meu filho na escola. Nesse momento é hora de fincar raízes, pensar na casa própria. E não estamos falando dos 60 anos de idade, talvez 7, 8 anos depois do começo da carreira, a pessoa consiga encontrar esse momento de voo de cruzeiro e fazer uma boa escolha, né? Quem tem uma experiência internacional, como eu tive, como você tem, percebe que isso é muito claro nos jovens fora do Brasil, né? Esse perfil empreendedor
mesmo que seja um empreendimento para carreira, não para um negócio próprio, que é manter-se flexível para as oportunidades, para deixar a renda crescer, o patrimônio evoluir naturalmente. Sabe que, falando sobre isso, tem um comentário sobre viagem no exterior, da Tânia Antonielli. Ela diz o seguinte: o universitário é quase sempre sem grana, porque geralmente ele não trabalha, gasta muito. Também que é um perfil um pouco diferente, né, no Brasil e no exterior, mas enfim. O que o Gustavo Servaz aconselha aos universitários que querem viajar para estudar no exterior durante um mês, com dinheiro próprio, tendo média de salário, o salário mínimo, né, para investir? Aproveitar a baixa do dólar para comprar? Será que é deixar dinheiro na poupança? Será que é investir em dívidas públicas? Ela também quer saber se você passou por alguma situação semelhante quando você era universitário e, se sim, o que você fez? Já. Bom, na verdade, eu, enquanto era universitário, talvez pela imaturidade, né, ao invés de preferir programas de intercâmbio, eu preferi oportunidades que surgiram nas férias, que era de viajar pela Europa acompanhando times de futebol. Parecia uma bobagem, só que eu fiz 3 viagens de um mês pela Europa, que me custaram alguma coisa em torno de $2.000. Com $2.000 hoje eu mal pago uma passagem aérea. Então, é importante entender que na juventude, a criatividade é um elemento que paga nossos sonhos, tanto quanto o dinheiro. Eu posso, de repente, optar por maneiras mais flexíveis de viajar, em horários menos convenientes para um voo, voos mais complexos, com mais escalas, dormir numa residência universitária, por exemplo, comer no luxo, não é a cultura, mas a experiência vem, talvez, com uso menos dinheiro, batalhar por bolsas, batalhar por programas de incentivo que me permitam fazer esse tipo de viagem. Isso tudo são elementos que são viáveis nessa fase estudantil. Várias faculdades têm programas de intercâmbio flexíveis. Tá? Se a minha faculdade não tem para o exterior, faculdades do exterior estão abertas a qualquer faculdade para quem faça um application e consiga convencer que tem uma boa proposta para uma pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Agora, esse jovem que ganha pouco dinheiro, de repente tem que viabilizar sua viagem, primeiro, eu não recomendo nenhum tipo de especulação, tá? Vamos aguardar o dólar crescer, o dólar cair. Eu acho que a partir do momento que eu consigo viabilizar o mínimo necessário para uma viagem, né, que é custear a passagem, hospedagem, eu vou correr atrás disso, vou tentar garantir essa passagem e vou fazer grandes sacrifícios no sentido de acumular um caixa para poder desfrutar desse 1 mês, 2 meses no exterior da melhor forma possível. O que seriam sacrifícios? Evitar aquela acomodação, que é comer, né, de forma conveniente na lanchonete da escola, no bar perto da escola, e de repente perceber que faz parte do meu projeto, do meu sacrifício, da minha gincana, né, que tem como prêmio esse grande momento cultural, dedicar um domingo à tarde, por exemplo, para ajudar minha mãe ou eu mesmo fazer minha refeição, que eu vou dividir em várias porções e levar de casa durante a semana. Excelente maneira de ver. Exatamente, porque nós estamos falando de uma grande conquista pessoal, não estou falando de vontade de ter uma experiência. Passou a fase universitária, você não tem mais esse ganho, né, do intercâmbio que você teria nesse momento. Então, eu acho que com sacrifício, disciplina, criatividade, você consegue sim ter uma experiência que aparentemente é para os mais ricos. Aparentemente, tá? As pessoas que realmente têm vontade, qualquer projeto é possível. Gustavo, antes da gente começar a gravação, se não me falha a memória, eu acho que a gente tem mais 8 minutos contados, porque você tem mais um compromisso. Vamos arredondar para 10 minutos. Tá bom. Você quer deixar uma mensagem final ou eu posso te ler mais 1 ou 2 perguntas? Vamos ler mais uma pergunta e depois deixo uma mensagem final de uns 5 minutinhos aí. Tá bom. Antes, para você considerar também, acho que vai ser bacana... O Braulio Trulio, ele entrou no seu site e ele perguntou o seguinte: quais são os planos para o Your Life, que é uma espécie de coaching financeiro, mas com uma abordagem mais técnica, né, que tem no seu site? Você pode comentar? Bom, Your Life, Braulio, obrigado pela pergunta. O Your Life, sinceramente, é um business que nasceu sem planos muito complexos, tá? Vamos entender a lógica dele. Eu, em 2008, decidi fechar meu escritório de consultoria em que eu fazia atendimentos individuais. Tá? Foi um projeto ousado, interessante, me deu muito resultado. Mas chegou uma certa altura que eu tinha muitas demandas de trabalho de grande escala, alguns até não remunerados, por exemplo, a chance de estar num programa de televisão, ou a chance de estar dando uma palestra num evento oportuno e não conseguia atender porque tinha agenda lotada de serviço. Me dava dinheiro, mas eu achava de certa forma injusto estar dedicando 2 horas a um casal, quando poderia, por exemplo, dedicar essas 2 horas a 400, 500 pessoas, a audiência de 50 mil pessoas da TV. Então decidi fechar meu escritório. Minha primeira iniciativa foi escrever um livro
em que eu traduzia a minha linha de raciocínio durante um processo de consultoria, chamado Como Organização Financeira. E mesmo com o livro, que tem a proposta de ser um passo a passo, né, que tem a proposta de ser o raciocínio de um consultor, muitas pessoas queriam, puxa, mas quem pega na minha mão e me ajuda, né? Infelizmente, a consultoria financeira é um serviço caro. O consultor, para realmente ter condições de atender, ele tem que entender psicologia, sociologia, finanças, economia, a própria matemática, né? Então ele cobra caro. O bom consultor não vai custar menos que uns 300, 400 reais por consulta. A ideia do Your Life foi fazer uma espécie de coach financeiro, em que a pessoa é convidada a preencher um questionário. Qualquer pessoa que entrar lá no meu site, clicar no Your Life, pode preencher esse questionário gratuitamente, vai imprimir esse questionário apontando seus pontos fortes e fracos. Só que, a partir do momento que a pessoa fala, bom, entendi quais são meus pontos fortes e fracos e quero ajuda para solucionar, ela vai entrar na parte paga do Your Life Finanças, tá? Que vai ter um custo aí da ordem de R$40 por mês, aproximadamente por 3 meses. O que ela vai encontrar nessa orientação? Na verdade, é um sistema que faz isso. A pessoa vai ser convidada a priorizar qual elemento dos pontos deficientes ela quer corrigir, e aí vão surgir respostas ou caminhos que a pessoa pode seguir, né, de forma sistematizada, em que a partir do momento que ela escolhe alguns desses caminhos, surge o elemento incômodo, né, o e-mail que vai ser mandado para a pessoa convidando ela a lembrar, a cumprir metas. Então, é um coach financeiro, tá? Não é uma consultoria financeira. Está numa fase, de certa forma, experimental, funciona muito bem, tem uma repercussão muito boa, mas as pessoas que simplesmente preenchem o questionário já têm condições de saber o que precisa melhorar na vida. Perfeito. E, com um pouquinho de iniciativa, conseguem praticar isso sozinhos. O Nando Zappellini perguntou sobre cooperativas. Ele fala assim, como são cooperativas? Os juros, taxas e tarifas são menores e percentuais de aplicação maiores. Então, eu vejo uma ótima oportunidade de economizar dinheiro a longo prazo, além de poder usufruir todos os produtos e serviços bancários que nós usamos. Será que o Gustavo pode fazer alguns comentários sobre cooperativa de crédito? Sem dúvida. Eu gosto muito das cooperativas, tá? Porque as cooperativas, elas têm uma vantagem em relação às instituições financeiras, porque o banco, ele tem a necessidade de dar lucro, ele tem donos, tem sócios que vivem desse lucro. Na cooperativa, o dono é o próprio cooperado, né? Na verdade, o cooperado compra uma cota da cooperativa para poder ter direito a usá-la. Então, a partir do momento que essa cooperativa conhece todo o seu público, esse público tem uma certa uniformidade em termos de características, de renda, de localização da sua moradia, né, de comportamento, já é muito mais fácil avaliar o crédito desse público, sem contar que a partir do momento que esse público investe numa empresa que não tem a premissa de dar lucro, a rentabilidade desse investimento tende a ser maior, mais próxima do CDI. O dinheiro que é captado é usado para ser oferecido para empréstimos para esse público. Então, também, como a premissa não é dar lucro, esse público consegue empréstimos mais baratos. Eventualmente, se a inadimplência cai um pouco abaixo do previsto, né, se de repente tudo funciona muito bem, existem as sobras que ainda são rateadas entre os cooperados. Então, na prática, quem tem acesso a uma cooperativa deveria sempre olhar para as alternativas da cooperativa antes de olhar para as alternativas do banco. Se eu posso tomar dinheiro dinheiro emprestado mais barato na cooperativa, devo fazer isso. Tem risco? Sim, toda empresa pode quebrar. Agora, a vantagem de ser cooperado é que você tem acesso direto e transparente à contabilidade da cooperativa. Não entendeu? Pergunte, questione. Existem fóruns na internet sobre isso. Hoje é extremamente oportuno usar uma cooperativa como um dos elementos de construção de riqueza. Desvantagem? A cooperativa não tem renda variável. Então, a competitividade que ela traz é somente em relação aos produtos de renda fixa. Fantástico. Vou te deixar mais uma pergunta final aqui. E você conclui como você achar melhor. É na parte de independência financeira, que inclusive foi várias perguntas, variações do mesmo tema sobre como alcanço minha independência financeira de forma rápida. Mas tem uma pergunta em especial do Victor Benjamin que ele diz o seguinte: uma das dúvidas que eu tenho é de como conciliar investimento de longo prazo, como a conquista do meu primeiro milhão, e os de longo prazo, de curto prazo, como uma boa viagem ao exterior. E com isso eu me recordo que nos seus livros você sempre faz questão de enfatizar que o que a gente está atrás mesmo não é de ter uma conta gorda no banco, mas sim de viver com qualidade, né? E que eu acho que é um ponto excelente que você apresenta como ninguém. Bom, vamos lá. Primeiro, a perspectiva, né, de como conciliar os objetivos de longo prazo com os de curto prazo.
É possível quando você segmenta a sua carteira. Eu tenho que entender que o meu objetivo de longo prazo é tão importante quanto o de curto. Agora, se a pessoa só poupa para o longo prazo, ela não vai ter estímulos suficientes para tolerar, para suportar esse processo que, envolvendo o longo prazo, ele vai sofrer várias contaminações, entre aspas, ou seja, vários estímulos contrários. Eu tenho um pequeno acidente de carro, um pequeno convite para comprar um presente, uma festa para ir, alguém que ficou doente. Eu tenho várias situações que me convidam a usar um dinheiro que foi preservado hoje, contra uma única motivação, que é o longo prazo. Por isso que eu recomendo às pessoas que busquem objetivos de curto e médio prazo e saibam celebrar, né? Que coloquem isso como uma meta por escrito, por exemplo, e que, ao conquistar essa meta, que faça uma celebração. Que eu, em casa, por exemplo, antes eu pedia comida, hoje eu cozinho alguma coisa diferente para celebrar. É um momento importante, tem todo um ritual ali que todo mundo sabe que está celebrando alguma coisa. Preciso segregar isso? Minha composição de carteira deve respeitar isso. Quanto mais objetivos de curto prazo eu tenho, mais renda fixa eu vou ter. Quanto mais objetivo de longo prazo, mais renda variável. Eu prefiro que o objetivo de longuíssimo prazo, que é a Previdência, esteja realmente construído de forma segura, ou com imóveis, ou com ações que se propõem a render dividendos, ou com um plano de previdência, e que a pessoa, tendo esse futuro garantido, possa ousar mais nos objetivos de médio, talvez até de curto prazo, tá? É saudável eu ousar um pouco mais, buscar risco, quando eu tenho meu futuro assegurado por um projeto mais consistente. Tinha uma outra dúvida, que era como chegar a esse primeiro milhão mais rapidamente. É possível? Sem dúvida alguma. Eu tenho a minha história pessoal, conquistei o primeiro milhão com 31 anos de idade. Existe um ingrediente fundamental que tem que ser administrado de acordo com a minha ansiedade ou minha pressa, que é o tempo. Você precisa de tempo para enriquecer. Se você tem muito tempo pela frente, não perca tempo com investimentos. Tá? É aquele mínimo necessário para selecionar, para buscar melhoria contínua na sua carteira de investimentos, no seu plano de previdência. Se você não tem tempo pela frente, dedique muito tempo. Então, é aí que se tira o atraso. Tá? Uma pessoa que se dedica ao mercado de compra e venda de alguma coisa, pesquisa contínua, todos os dias, vai certamente encontrar muitas oportunidades de algo que está barato para vender mais caro. Uma pessoa que se dedica ao mercado de ações, nas crises recentes, os números diziam que um bom investidor fazia 7%, 8%, às vezes num mês, alguns faziam 3%, 4% num dia, porque o envolvimento traz oportunidades. Tá? Então, se você tem pressa, rala muito. O problema é que pessoas que têm pressa é porque não estão tão satisfeitas com o trabalho, e eu acho que o caminho para se livrar de um trabalho que não nos satisfaz é trabalhar muito, é fazer o melhor possível, né? É ser promovido o quanto antes, é ser reconhecido o quanto antes, termos outros convites fora desse ciclo que não nos agrada. Foi assim que eu cresci na carreira também. Então nós temos que balancear essas duas escolhas aí para lidar de forma harmoniosa com a nossa expectativa de construir riqueza. Uma ressalva antes de concluir, é que às vezes eu quero aquele 1 milhão, aqueles 2 milhões de reais para minha independência financeira para ter uma certa idade, para viver 10, 15 mil reais por mês, mas é importante perceber que se de repente o projeto não der certo e lá aos 65 anos de idade eu tenho 300, 400 mil reais, com organização, com planejamento, com um bom projeto, eu posso montar um negócio que me apaixone e conseguir a mesma renda. Tá? Então, o plano B é um outro elemento importante em qualquer projeto. Tá? Então, espero que as pessoas tenham se estimulado aí com essa resposta, porque é muito gostoso passar da metade do processo e saber que estamos chegando no caminho certo. Sabe, Gustavo, tirando essa deixa, até uma dúvida que eu tenho, que eu não apresentei uma pergunta minha, estou funcionando como uma ponte, mas, por exemplo, no meu caso, algo que me apaixona demais é o empreendedorismo. E eu tenho que te confessar entre nós dois aqui, eu dedico muito pouco da minha atenção para uma estratégia otimizada de investimentos, porque eu faço mais parte do perfil que você mencionou. Eu imagino que eu tenho um longo caminho pela frente, fazendo o mínimo necessário. Quero dizer, sem ter que quebrar muito a cabeça para encontrar uma estrutura ótima, eu acredito que eu faço o meu dever de casa. Agora, todo o tempo que eu tenho disponível, ao invés de buscar informações sobre o mercado de ações ou outros produtos de investimento, eu dedico todo o meu tempo para crescimento de empresas e que, pelo menos no meu caso, funciona muito bem, funciona com um crescimento muito maior do que qualquer outro investimento que eu escuto bons investidores fazendo. Eu falo, poxa, se você tivesse montado a sua empresa, você poderia ganhar muito mais do que isso. Então, eu tento tirar as pessoas da mentalidade de investidor e tento convertê-los em empreendedores. Você quer fazer algum comentário sobre esse tipo desse meu palpite?
né, que você descobriu indiretamente é que o seu melhor investimento é o seu negócio. Tá? Eu tento convencer meus leitores que o melhor investimento é aquele com o qual você se sinta bem aprendendo sobre ele e envolvendo-se com ele. E uma boa empresa nada mais é do que um bom investimento, né? Tem os efeitos dos juros compostos também. Existe aquele empreendedor que monta um negócio, começa a ter sobras, vamos simplificar a contabilidade, sobras de 8 mil por mês, por exemplo, e adota um padrão de vida de 8 mil reais por mês. Existe aquele empreendedor um pouco mais perspicaz que com sobras de 8 mil assume um padrão de vida de 4 e usa os outros 4 para investir no marketing, no treinamento do funcionário, na informatização do processo, numa imagem, na melhoria da imagem do seu produto, e esse negócio tende a crescer mais, né? Até pesquisa de mercado, né? O negócio tende a crescer mais. Daqui a um tempo, esse negócio que daria 8 de lucro passa a dar 80, porque ele não só cresceu pelo investimento, mas o próprio concorrente que tinha clientes perdeu esses clientes com um negócio que demonstrou ser mais sólido. Então, o reinvestimento de resultados, a dedicação contínua, nada mais é do que aquela dedicação de tempo aos investimentos. Da forma como você pensa, Seiti, você vai se tornar, se já não se tornou, né, financeiramente independente, um milionário, ou vai alcançar o sonho que você sempre quis alcançar, num prazo muito mais curto do que simplesmente fosse um burocrata tocando um negócio. Então, você está extremamente correto na condução, escolheu um negócio que, dentre os que existem no mercado, está entre os de maior risco. O negócio próprio pode quebrar, perder todo o dinheiro, mas os que mais recompensam aqueles que sabem administrar seu risco. Então, o caminho é esse mesmo. Bacana. Quer deixar uma mensagem final para nós, Gustavo? Com certeza. Primeiro, agradecer essa oportunidade dessa conversa extremamente rica. Tá? Eu já admirava seu trabalho há um bom tempo e, ao entrar mais a fundo, aí, como eu falei, no programa Classe Alta, realmente vi diferenciais que eu não encontro em nenhum outro material no mercado. E aqueles que participaram do programa, aqueles que concluíram, estão concluindo, estão de parabéns pela escolha, estão de parabéns pelo futuro que tem pela frente, porque certamente depois desse treinamento as escolhas mudam completamente. E eu queria que as pessoas atentassem para aquilo que você, Seiti, traz de diferencial, em termos de tudo que existe de educação financeira, educação para a riqueza no mercado, que você fez as pessoas exercitarem o cérebro, né? Abrirem a cachola realmente para ir atrás de soluções inteligentes e não atrás de dicas. Entre outras ferramentas estava o autoconhecimento, a reflexão e também o envolvimento com outras pessoas participando do programa. Então, fica claro, isso é uma das filosofias do meu trabalho, que ninguém enriquece sozinho. Tá? Essa troca de informação que permitiu um aprendizado mais eficiente, um esclarecimento de aspectos que, para você, Seiti, você tem uma abordagem, se a pessoa ficou em dúvida, colocou um comentário, um terceiro deu o ponto de vista dele, isso tudo traz uma reflexão que faz com que aquela estrutura do conhecimento se reforce, ganhe músculo. Então, é muito difícil a pessoa perder esse conhecimento. Daqui para frente, depois de concluir o programa, as pessoas vão ter decisões a tomar para a sua vida, para os seus investimentos, para o seu consumo. A linha de raciocínio tem que ser a mesma. Quanto mais se falar sobre dinheiro, quanto mais se provocar pessoas queridas ao redor a conhecerem o programa, a aplicar as mesmas ideias, a se envolverem numa reflexão, a buscarem solução conjuntamente, mais as pessoas estarão exercitando um conhecimento em grupo, né? Uma inteligência grupal que, diante de oportunidades e de ameaças, limitam bastante nossas perdas e aumentam bastante nosso potencial. Então, que as pessoas levem para a vida esse aprendizado que você, com toda a sua capacidade, conseguiu aglutinar muito bem nesse material inteligentíssimo. Essa é a minha mensagem, essa é a minha recomendação. Repito, meus parabéns a todos, começando por você, pela capacidade de criar um material tão interessante, tão inteligente, na minha opinião, único em padrão mundial, tá? Levando em consideração toda a nossa cultura, nossos valores como brasileiros. E também parabéns a todos que escolheram participar desse projeto. Vocês têm um futuro interessante pela frente, tá? E espero estar presente aí nas próximas turmas, aí trocando muita experiência com você, Seiti. Me considere um parceiro daqui para frente. Obrigado. Viu? Eu queria que o Skype tivesse uma função para a gente chegar e já dar um abração forte um no outro. Muito obrigado, Gustavo. Teremos essa oportunidade em breve, viu, Seiti? Espero que em breve possamos tomar um café juntos, um almoço. Acho que tem muita construção pela frente. Eu, você, outras pessoas, com certeza, que estamos trabalhando bastante nesse mercado, estamos plantando as primeiras sementes de uma educação financeira que muito tem a crescer e se transformar e muito vai mudar a vida, o consumo das pessoas aí no Brasil e no mundo, né? Você é um cidadão do mundo, está aprovado aí. Parabéns pelas escolhas.
E sabe que no nosso Mastermind a gente tem gente desde Estados Unidos, Canadá, Europa inteira, tem até na Emirados Árabes. Então, realmente, o nosso bate-papo agora, né, a internet realmente mudou completamente a forma como a gente se comunica. Estamos todos juntos. Então, de novo, Gustavo, em nome de todos os nossos amigos que estão ouvindo, muito obrigado. Eu agradeço da minha parte. Sucesso a todos, Cetino. Parabéns mais uma vez. Um abraço forte. Outro.